E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo tudo sobre o São Paulo e tudo sobre a situação pesada de Luiz Zubeldia. Boa parte da torcida pedindo a saída do treinador e, como vocês bem sabem, o futebol é dinâmico e já dizem que caso o São Paulo perca o clássico do fim de semana, o treinador será demitido do cargo de técnico do São Paulo. Antes de mais nada, eu quero que você deixe a sua opinião. Você é a favor da continuação e permanência do Zubeldia ou acha que o ciclo dele chegou ao fim no tricolor? Deixe aí o seu comentário. Antes de mais nada, também deixe o seu like e se inscreva no canal, vídeo aqui no canal todos os dias, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino. A gente vai ver todo o debate, tudo que a mídia esportiva tá falando sobre o assunto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários e a gente vai falar muito do trabalho do Luiz Zubeldia, beleza? Créditos eleitorais, deixa aí na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Alvo de críticas de uma parte dos São Paulinos, a Marina Buffon chega para contar pra gente o que está acontecendo. Boa noite, Mar. Olá, Michele, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, né, o torcedor, alguns torcedores, a gente não pode generalizar, sempre vão nesse lado, né, Zubeldia tem algumas críticas que ele vem sofrendo. Ontem, esse jogo, o São Paulo teve abaixo no desempenho, um a mais em campo, assim como aconteceu no último sábado contra o Red Bull Bragantino. Naquela ocasião acabou perdendo e ontem acabou empatando. E claro que surgem aí rumores sempre, o técnico vai ficar, não vai ficar. Como é que está a situação do Zubeldia nesse momento no São Paulo? Pois bem, né, conversando com alguns nomes ali do clube, também com alguns colegas que também têm informações, o que a gente consegue nesse momento? Saber que Luiz Zubeldia nesse momento tem total respaldo da diretoria do São Paulo. Ele chegou em abril do ano passado, ainda não completou um ano de trabalho no tricolor e, apesar das críticas nesse início de temporada, está mantido no cargo, não corre perigo, pelo menos não até quinta-feira. A gente sabe que o mercado da bola é super dinâmico, pode realmente acontecer uma baixa diante de um mau resultado. Porém, tem esse jogo contra o Velo Clube, como vocês estavam falando, na quinta-feira, e no domingo, Choque Rei. Aí sim, né, a gente sabe que o peso de um clássico é um pouco maior, pode haver ali alguma colisão nessa rota? Pode. No entanto, a gente lembra que o São Paulo, nesse momento, está em primeiro do seu grupo, já está com a classificação encaminhada, é o primeiro do grupo C aqui com 14 pontos conquistados, 3 à frente do Novo Horizontino, que é o segundo colocado. Também tem Noroeste e Água Santa nesse grupo, que estão bem longe da classificação. Então, muito provavelmente, São Paulo vai se classificar, de fato. O Zubeldia ontem até fala, né? Nosso principal objetivo é classificar em primeiro, justamente já pensando que essa classificação está bem encaminhada. Mas eu vou trazer alguns números para vocês discutirem aí a questão do Zubeldia. Ele chega, como eu disse, em abril do ano passado. No ano passado, o único título que o São Paulo conquistou, a Supercopa, não foi com ele, foi com o Carpini, que caiu depois de maus resultados e ele chega. No ano passado e nesse ano, são 52 jogos já disputados sob o comando do treinador, com 25 vitórias, 13 empates e 14 derrotas, aproveitamento superior a 55%. Essa daí é, então, como é que se diz? A figura do Zubeldia no São Paulo. Mas a maior crítica, que inclusive o José Paes estava falando aí, é sobre a não utilização da base, dos garotos de Cotia. Um exemplo aí é o Rian Francisco, se der tempo, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas eu quero saber de vocês, por vocês, Zé Paes aí também que estava no setorismo do São Paulo. Zubeldia, tá correndo risco aí de repente, diante de um resultado, um revés para o Palmeiras, por exemplo, sair do comando do São Paulo? Boa pergunta, Mar. O que você acha, Alex? Olha, futebol é dinâmico, e eu já ouvi isso do próprio Júlio Casares. Perfeito, era o que eu ia falar aqui. Então, o próprio presidente de São Paulo já falou em outros momentos recentes que o futebol é dinâmico. Eu diria que se o São Paulo até ganhar do Velo Clube, mas de uma maneira modorrenta, assim, 1-0, jogando mal. Pode até ganhar, né? Pode até ganhar, mas se jogando mal, ganha de 1-0. Mas se tomar a chacoalhada no Palmeiras no domingo, eu não boto minha mão no fogo, não, porque se a semana que vem o São Paulo começa sem técnico, hein? Se tomar chacoalhada no Palmeiras, eu não sei não. Eu acho que essa questão do São Paulo passa muito mais pela pontuação do Campeonato Paulista. De fato, o São Paulo está em primeiro ali, vai se classificar no seu grupo, até porque o grupo tem times muito ruins, Noroeste, Água Santa, enfim. Mas o São Paulo que passa é essa questão de jogar mal.
Tá passando por essa situação São Paulo. Então, eu tô com o Alex, e inclusive o Júlio Casares já disse várias vezes isso. Sobre o próprio Zubeldia. Sobre, no final do exato. ano. Quando o Carpini era treinador, a gente estava lá no Rio fazendo uma partida contra o Flamengo, lembra bem, Michele? Lembro. O Casares disse, o futebol é dinâmico. Tá? No dia seguinte o cara estava demitido. Pois é. Então, Mas aí eu peraí. pergunto, a questão é, o Zubeldia que tá, sei lá, sem repertório, não tá conseguindo encaixar ali o futebol da equipe, ou o São Paulo precisava de reforço e não tem? Não, o São Paulo tem um time muito bom, na minha visão. Os 11 ali são bons jogadores, dá para fazer uma boa figuração. Tem um elenco ok, com peças que você pode também mudar. Então, acho que passa muito pelo trabalho do Zubeldia, sim. Eu acho que esse pouco aproveitamento dele da base acaba prejudicando o futebol, às vezes, que o São Paulo coloca em campo. Beijo, mestre, saudade. Grande mestre. E aí, Alex e José Paz, o que vocês têm a dizer sobre o jogo? Brasília não deu muita sorte para os paulistas, né? Porque o Palmeiras fez um fiasco no domingo, no dia seguinte... empatou, né? Pois é, e o São Paulo fez a mesma coisa com a Inter. E foi pior, né? Porque jogou o segundo tempo inteiro com um a mais. Quando o jogador da Inter foi expulso, eu achei, bom, agora, segundo tempo, com tranquilidade, o São Paulo constrói naturalmente a vitória. Mas não, cara, e ainda correu o risco de perder o jogo. Criou algumas possibilidades, mas a Inter também criou. E o São Paulo não conseguiu traduzir a sua superioridade em termos de volume de jogo em chances e principalmente em gols, mesmo com os principais jogadores em campo. Então, ficou devendo demais o futebol de São Paulo e acaba acendendo um sinal de alerta aí para a sequência, né? Lembrando que no domingo tem o choque rei no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, e os dois times vão entrar pressionados em campo, até dependendo desse meio de semana do que acontecer. São Paulo pega o Velo Clube, não é isso? Positivo. Velo Clube em Brasília e o Palmeiras pega a Inter. Essa Inter aí o Palmeiras pega em Limeira. Então, é um prenúncio do que pode acontecer no Choque Rei no domingo. O São Paulo foi muito mal ontem. Inclusive, estarei lá no Choque Rei trazendo tudo aqui para vocês. No Mesa? No Mesa Redonda. Que beleza. Olha só, o professor Luiz Zubeldia me parece um treinador que às vezes falta um pouquinho de ousadia para ele. Porque esse, mais uma vez, era um jogo que não tinha o Luciano para colocar lá, tinha uma questão, né, de suspensão. Por que não coloca o Rian Francisco junto com o Caleri para fazer um teste, para ver no que dá? Por que não? Não, vai no Ferreirinha, vai na opção óbvia. Então, acho que assim, às vezes também existe um zelo, já disse isso aqui no programa, um zelo excessivo por parte do treinador de São Paulo em relação aos meninos da base. O jogo contra a Inter de Limeira, sabe, que tá brigando para não cair nesse Campeonato Paulista, não faz uma boa figura nesse Campeonato Paulista de 2025. Você vai e não coloca o menino para jogar, para tentar uma coisa diferente com o Caleri ali, como que ele se sairia ali no ataque do São Paulo, junto com um jogador importante que é o Caleri, aí você faz um meio com o Oscar e com o Lucas, municiando esses caras lá. Não, vai na opção que é óbvia, que é o Ferreirinha. Então, às vezes, acho também que, de vez em quando, precisa ter outras ideias. Sempre a mesma coisa. Sei lá, sabe, mudar, ver o que acontece, porque assim, esse elenco do São Paulo tem bons jogadores ali no banco de reservas que podem ajudar, não é o elenco recheado de várias opções, mas quando você tem um menino da base como esse Rian Francisco, que está pronto, esse rapaz está pronto, ele já pode atuar tranquilamente no profissional, acho que precisa usar ele um pouquinho mais, viu? Muito bom. Canhotinha pra bater pro gol, deu um chutaço, chuta forte, então ele é enjoado ali e tal. O Rian Francisco entrou bem ontem? O Ian Francisco entrou meio perdido, tá, e aí é não. uma questão de posicionamento. Ele tá jogou no falando do começo Ferreira, com o Caleri e depois entrou o André Silva, que pra mim o Rian Francisco tem que estar na frente do André Silva. Tecnicamente é mais jogador. Então assim, o Rian Francisco é centroavante, ele se ele tá do lado do Caleri, o posicionamento dele tem que mudar, ele tem que voltar mais, aí não é muito a dele. Então, o Zubeldia precisa entender melhor qual é o posicionamento correto para todos os jogadores. Então, Ferrarese virou lateral direito. O zagueiro tá aí, quando entra para ser lateral direito. O Lucas, no começo do ano passado, a gente discutiu muito. Ele prefere jogar centralizado. Quando ele tá, nos minutos em que ele está centralizado, ele consegue ser mais decisivo. Aberto pela ponta, ele participa menos do jogo. O Lucas Moura foi mal ontem, fez um jogo ruim. Não, tem que tirar. Não é isso. O técnico tem que entender por que peças boas não estão rendendo tão bem. Por que os novos garotos que estão num posicionamento lá na base e rendendo bem e entregando, quando chegam no time principal tem problema? O Zubeldia no jogo contra o Botafogo, jogo crucial do São Paulo na Libertadores, tinha o William Gomes. Deixou o Luciano no banco, o William Gomes. Foi uma opção errada. Aí muita gente falou assim, ele tem uma dificuldade de colocar a base, mas quando ele vai e coloca é para queimar. Entendeu? Não que ele queira fazer isso. Já nós vamos falar então, ontem eu acho que ele colocou no segundo tempo o Rian Francisco e o Ferreira por pressão da torcida. Porque ele, claro, hoje todo mundo tem noção da repercussão que causa, chegou até ele,
E a torcida no estádio pedindo Rian, Rian, Rian. Lembra? Você em casa? E você Lembra? em casa? Gabriel no Palmeiras. É isso, Gabriel. Eu tava lá no dia. Rian. Você em casa queria. Oh, com certeza. E aí ele coloca o Rian assim, não acho que não é muito por convicção dele, não. Põe aí que é pra, sabe, vou tirar o meu aqui. Então, na tua opinião, na balança de culpa, até vou entrar num departamento que não é o meu. A culpa eu deixo pro Pedro, porque é o especialista. Na balança ali, na distribuição, qual é a porcentagem de cada um? Porque o Zé lembrou bem, aquele gol ali, o chute não foi o... A Arboleda, né? O Arboleda tava... Mas ali já era meio uma bafa, desespero, com um monte de chuveirinho, vai jogando a bola na área. Mas no primeiro tempo teve chute também, então, teve chance. 11 contra 11 no primeiro tempo, o Inter de Limeira teve chances mais claras que o São Paulo. O goleiro foi bem pra caramba. Então, mas no segundo tempo era bafa. Melhor jogador do jogo. Da Inter. A Inter de Limeira não venceu ninguém. Aí você vê, o São Paulo reabilitou o Santos. Quando o São Paulo pegou o Santos estava com 3 derrotas seguidas. Aí beleza. Aí depois pega o Bragantino. O Bragantino não tinha vencido também ninguém. Vai lá e perde do Bragantino com um jogador a mais. Pra você, 90% de culpa pro Zubeldia. Então, é que assim, o Zubeldia, ele tinha o ano passado o carinho da torcida. Ele é legal, ele é um cara legal. Esquece a parte de técnico, ele é um cara legal, ele é um cara carismático. Até meu tio Rock também é bom. Eu também sou carismático, por isso que tanta gente gosta de mim, né? Não quer dizer que eu seja bom, um grande jornalista, grande comentarista, mas eu sou carismático, então todo mundo me adora. Mas então, assim, o ano passado, tinha gente na diretoria do São Paulo fritando o Zubeldia. Não queria muito a continuidade dele. Não, porque o relacionamento dele, ele é meio frio, não conversa com esse, não conversa com aquele. Quem segurou, deu a mão pro Zubeldia, segurou, ele foi a torcida, foi a arquibancada. Foi. Não, pera aí não vai demitir o Zubeldia, que é burrada. O trabalho do cara é bom. São Paulo jogou todos os jogos da Libertadores com ele e não perdeu. Perdeu na estreia, não era ele, né? E o cara conseguiu botar o São Paulo na Libertadores no ano seguinte, né? Teve um bom papel de uma forma geral, então a torcida entendeu que o Zubeldia não era o culpado. Virou o ano assim. Começa esse ano, São Paulo viaja lá pra Flórida, aquele trem da alegria, né? Avião da alegria. Aí o diretor vai lá, aparentemente lá, essa situação interna ruim pro Zubeldia foi contornada. E ele ajudou no processo de montagem desse elenco, liberou um monte de jogador, recebeu algumas peças importantes, os laterais, que eram as principais peças carentes de São Paulo, o Oscar. Só que o que acontece agora? Ele tá perdendo arquibancada. Lembra, volta um ano passado, o São Paulo, o Carpini foi demitido pra valer no jogo das quartas de final São Paulo e Novo Horizontino. Exatamente. Qual deve ser as quartas de final de São Paulo? São Paulo e Novo Horizontino, o mesmo jogo. E se o São Paulo jogar essa bolinha aí contra o Novo Horizontino, mata, vai ser eliminado de novo, segundo ano seguido, pelo Novo Horizontino. E aí vai acontecer o que aconteceu ano passado. No Morumbi, lotado, torcida conduz, terminou o jogo, a torcida demitiu o Carpini. Aí a diretoria foi lá, deu aquele respaldo, não, vamos continuar, durou 2 semanas, ele já estava morto-vivo no cargo. Então o Zubeldia, o grande crédito que ele tinha era a arquibancada, era o torcedor que apoiava ele saía vibrando, parecia mais um membro da Independente ali em campo, e agora não, você percebe, no estádio, que tem uma divisão importante, torcedor organizado, a gente tá vendo lá no fundo lá Dragões, Independente, Falange, e torcedor comum. O torcedor comum já tá perdendo a paciência com ele. O torcedor organizado tem uma outra relação, que às vezes tá alinhado com a diretoria, então às vezes pra criticar, às vezes, né... Então você acha que tá borbulhando? Tá borbulhando por causa disso. Ô, Bubu, tem um treinador no mercado aí, o Tite. Opa! Mas falas fortes depois dessas falas fortes. Deu até uma coceira agora aqui, viu? Parece que o Pedro definiu muito bem. Falas fortes. Eu acho que hoje há uma... Você prometeu que ia fazer isso ontem com o Neymar. Eu já queria ontem. Com 24 horas atrás, você tá fazendo com o São Paulo. É que começou meu plano não era criticar o Zubeldia ontem. Era colocar o dedo na ferida. Ou seja, mostrando que a sua crítica ao Zubeldia é uma questão que não tem nada a ver com o jogo de ontem. É pessoal, então. Não, já é uma percepção da arquibancada, do sentimento tricolor. Então, assim, luz amarela. Sabe quando acende a luz amarela? Você tem a verde, a vermelha e a amarela. A amarela tá ali no meio. O Zubeldia... Tem um mês de temporada. Tudo bem, mas o Zubeldia já está no cargo desde o ano passado. Ali ele colecionou algumas coisas positivas mas ano passado que permitiram a ele ter o torcedor do seu lado. Ele está perdendo o torcedor. Aí agora o torcedor tá soltando a mão. O torcedor estava com a mão dada assim, vem Zubeldia, não. Tá, esquece o Casares, esquece essa diretoria aí que tá fritando. A gente tá com você, cara. Tamo junto, irmão. É nós outros.
E agora? Sabe o que significa es nosotros, O que é? né? Fala pro pessoal. É nós, em espanhol. E agora, como é que tá? E agora? Is we em inglês, is we. E agora, como é que tá? Agora, assim, ó, o cara já soltou alguns dedinhos assim, entendeu? Como é que é? Faz ali Vai pra soltando câmera, uns dedinhos assim, tava de mão dada ali. Firme e forte com o Zubeldia, com o Sem próximo. coceira, sem coceira. Aí, ó, lá. Ó, Assim, Aí então começou a coçar, Agora todo tá mundo junto. como? Isso aí é outra coisa, pô. Não, ok, como é que tá Vamos ganhar agora? essa Libertadores, lembra? Como é que tá? O E Zubeldia agora? falou, vamos ganhar a Libertadores. Tá, e agora? A gente deu a mão pra ele. E agora? Deu a mão pra ele. E agora? Aí tá começando, ó lá, entendeu? Dá uma soltada. Também depois de soltada. tanto apertão. Se a torcida do São Paulo soltar a mão do Zubeldia, ele cai. Natália Fernandes. Não, eu não vou falar. Não, você vai falar. Você quer que eu analise esse aperto de mão? Não, essa mão solta. Eles estão soltando a mão, é pra tanto. Porque de tanto que segurou, mas é tá pra roxo tanto. já os dedos. Mas é pra Pedro tanto. Ivo, Meia hora de bem. programa, O você já quer segundo demitir o Quem eu Zubeldia. falei que vai ganhar a Libertadores esse ano Você quer aí? demitir o Zubeldia. Mas Tricolor do Morumbi. ele O quer tricolor. Porque o Zubeldia falou. Eu acreditei nele. Eu tô- Ele falou, cara, o ano passado... Meia a gente hora de achou que programa, vai você ganhar já quer Libertadores. demitir o Zubeldia. Esse ano Mas aqui, eu tô foi sentindo, a gente só vai ganhar a começar a Libertadores. coceirinha Eu e e muita começar a gente, soltar muitos a São mão. Paulinos deram a mão pra ele. Eu encostei, será que vai vir a coceira? Deixa eu falar um negócio Não, eu pra tô meio você. elétrico. Sabe quando dá choque? Você Não, encosta, dá então, choque? com licença. Mas, Nath, é pra tudo isso? Não, eu só quero lembrar ele. O quê? O Tite tá no mercado. Você quer mandar o Zubeldia não. embora? Não. Quem Viola, é bom? você quer, cadê o Viola? Quer o Pique? Exato, que é bom. Aí, ó, escuta o Viola. A voz do povo ali, Viola. Não. O do Bragantino ele achou que não merecia mesmo, mas ontem ele achou que Ele merecia achou que isso. ontem né? o time poderia ter feito gol e tudo mais. Essa é a justificativa dele. E talvez aí esteja a grande questão, o grande problema, Arnaldo. Se sai o gol, muda tudo. O problema é que o gol não sai. O gol não sai mesmo com outro time jogando com a menos. Por 2 vezes, contra o Bragantino e ontem. Aí acho que tem uma questão em comum nessas 2 últimas partidas, só essa, né? O cenário dos jogos foi bem parecido mesmo. Expulsão na última jogada do primeiro tempo, tanto em Bragança quanto em Brasília. Mas aí começam as diferenças, né? Time titular em Brasília, time reserva em Bragança. O que eu acho, e é curioso, né? Antes de a gente entrar na questão atual do Zubeldia, nas questões de desempenho do São Paulo, táticas, é impossível você sair da entrevista do presidente do Santos tão completa e não transpor para outros clubes de futebol, né? Então, quando o presidente do Santos fala que o técnico dele se recusou a jogar em Brasília, a gente já tem um ponto, né? Um ponto de distinção nessa situação toda. O São Paulo, que está alugando o seu campo para o show, foi jogar em Brasília por um acordo firmado com o presidente lá no ano passado e tudo mais. O problema não é só jogar em Brasília, é jogar em Brasília 48 horas depois de ter jogado em Bragança, né? Então, essas situações, detalhes do futebol, eles são importantes. E eu entendo que o São Paulo optou, isso é antes de entrar no jogo ou nos jogos, o São Paulo optou por uma preparação arriscada esse ano. Não, pela direção, não quis mudar a pré-temporada, certo? O Santos quis. Pegando o Santos porque acabamos de ouvir o presidente. Por conta disso, ele voltou, ele rifou o primeiro jogo do Paulista, jogou com o técnico reserva, alguns garotos e os titulares. Deixou uma partida a realizar na segunda-feira, aos moldes do Corinthians, que estava na pré-Libertadores, e acumulou os jogos. Então, isso, por um início de temporada, é ruim, evidentemente, para o time. Foi coisa que o Santos tem tentado evitar. O São Paulo não foi. Está em Brasília e vai ficar até a quinta-feira. Posto isso, para a semana mais lotada de jogos, o time do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, há uma semana venceu o Mirassol por 4-1, jogando bem, criando várias situações. O Mirassol é mais forte do que o Bragantino? Hoje é. Do que a Inter de Limeira? Também. Bem mais. E é o mesmo time de futebol. É o São Paulo Futebol Clube que ganhou de 4. O São Paulo Futebol Clube há 15 dias tinha metido 3-1 no Corinthians, jogando bem. O único time que venceu o Corinthians nos últimos... Atualiza os números do Corinthians, por favor, Vessone. Dos últimos praticamente 6 meses, 5, 6 meses, uma derrota só, e só o São Paulo que venceu. E anteriormente São Paulo de novo e Racing. Então, realmente, dos últimos 16 jogos,
uma derrota e só pro São Paulo. Beleza, então agora o Vessone me ajudou. Então nós estamos falando do mesmo time de futebol em 2025, né? Que teve bons momentos e péssimos momentos até esse momento. Esses 2 últimos jogos foram péssimos momentos, mas é o mesmo time, o mesmo técnico. E aí você pode comparar. Quando foi bem, como é que jogou? Aí nós temos uma discussão. Quando foi bem, jogou com quarteto. Com as questões defensivas, mas ofensivamente foi o time que mais produziu no campeonato. Ontem não tinha o quarteto, era uma tentativa, era o time, imaginado por muitos torcedores, sem o Luciano, com o Ferreirinho. Como é que foi? Isso é interessante a gente notar, porque, como o Zubeldia diz, o Abel diz, o Ramon diz, o Caixinha diz, o estadual... Felipe Luiz diz, você tem que ganhar, classificar e observar. E todo mundo queria observar como seria o time com Lucas, Oscar de meia centralizado, Caleri e Ferreirinha. Não funcionou. Ficou nesse jogo, ficou contra um time muito físico, com linha de 3, fez uma ótima partida internacional, porque parece que jogou contra o vento. A Inter jogou melhor que o Bragantino, fez um ótimo jogo, se defendeu muito bem, marcou pressão, dificultou. E o time ficou mais espaçado do que com o quarteto, mais previsível. Ferreirinha na esquerda, Lucas na direita, Oscar centralizado e Caleri. Mais espaço entre eles. As virtudes dos bons jogos do quarteto do São Paulo não apareceram nesse jogo. Em Bragança também não poderia, porque seria o time reserva. Então, eu guardo até agora o que o São Paulo fez de melhor na temporada. E a gente sabe que o São Paulo 2025 é um time que tem possibilidade de ter um time titular forte, o elenco mais fraco. Foi a decisão da diretoria. O Santi Longo, a janela que a diretoria do São Paulo fez, às pressas, lembra aquela última? Tinha Santi Longo e Jamal Lewis, enquanto o Corinthians contratava Memphis Depay. Claro aqui do Cedric. O São Paulo trocou os laterais, o Wendel ainda não estreou, que é um bom jogador. O Oscar já jogou, o Enzo Dias já jogou. O São Paulo está se reformulando em termos de elenco e em termos de equipe. Eu acho que a histeria entre a destruição e a euforia, de fato, me espanta. E eu esperava do São Paulo, ou do São Paulino, uma compreensão maior desse momento. Não digo que o time tem um crédito absoluto, que tenha feito uma temporada de 24 avassaladora, não. Até o título da Copa do Brasil talvez tenha iludido um pouco a galera, mas acho que a temporada de 24 foi ok, pelo elenco que São Paulo tinha. O Vessone falou. Campanha lá na Libertadores, na zona Libertadores no Brasileiro, boa campanha na Copa Libertadores da América, tudo com esse treinador. Né? Então, essas situações, você precisa, eu acho que, se distanciar um pouco, olhar, para depois descer a lenha e entender qual é o momento. Outra coisa curiosa, no mínimo curiosa. O São Paulo, eu ia falar, cheguei preparado no programa, daí os caras me dão mais informações. O Vessone me deu mais informações. Ontem acabou o jogo, empatou, eu falei, como é que era o ano passado mesmo? Nessa altura, o São Paulo tinha, no ano passado, campanha idêntica no Campeonato Paulista. Mesmo número de pontos, mesma quantidade de partidas. Aí o Vessone falou, não. Olha o que o cara aqui, o Alexandre, historiador de São Paulo, Gisbert colocou. Nos últimos 4 anos, o São Paulo, nessa rodada, 8ª rodada do Paulista, tinha exatamente o número de pontos. É até meio assustador. É gols assustador. marcados e gols tomados é também igual. É uma coisinha muito pequenininha de diferença. São times diferentes, treinadores diferentes, mas eu vou chegar. O Paulista é um time, é um torneio que, como sempre o Massa diz, ele é um diploma quando você ganha e ele derruba treinador quando você perde, muitas vezes. E no São Paulo tem sido assim. Essa é a questão. E não pela acho que, falta de segurança da direção. Né? Nessas 4 campanhas, na primeira, o São Paulo chegou na final, ele se classificou com o Rogério, passou das quartas, ganhou do Corinthians na semi, foi para a final com o Palmeiras, ganhou o primeiro jogo e tomou aquela taca na virada de 4. Nos anos seguintes, ele foi eliminado pelo Água Santa com o Rogério como mandante, ele foi eliminado pelo Novo Horizontino com o Carpino como mandante e ele vai jogar como mandante provavelmente contra o Novo Horizontino de novo agora. Esse desfecho do campeonato vai acabar sendo importante para o Zubeldia, porque
a direção do São Paulo, que é a mesma há anos, ela acaba pegando uma baliza do estadual para determinar a temporada. Vai. Você pode falar, pô, o Carpini não foi demitido logo depois do Novo Horizontino, ele ainda pegou lá o comecinho da Libertadores e os 2 primeiros jogos do Brasileiro. Mas o São Paulo já trabalhava um outro técnico. O Rogério é a mesma coisa. Não foi demitido logo depois do Água Santa, mas jogou a estreia do Brasileiro contra o Botafogo. Mas já estava também o destino selado. Veremos como vai ser agora. Eu acho que tem uma diferença em relação aos outros anos, esses 3 que o Vessone falou. O São Paulo, time de futebol 2025, é um time que não vai contratar mais porque não tem dinheiro. Isso já estava previsto. E o técnico está consciente disso e está parceiro nisso. Talvez a grande armadilha que o Zubeldia caiu, e a direção também, porque é parceiro, ele é tratado como o técnico mais institucional do São Paulo, o maior parceiro, coisa que o Rogério não foi, né? Dessa direção. Tem Muricy. Exato. Lembra? Né, exato. Isso. É a questão do aproveitamento da base. Porque só assim, né? Porque depois do jogo de quarta passada, 4-1 no Mirassol, por que não colocou o Rian? Por que não colocou o Rian? Você fala, como é que você ganha um jogo de 4-1? Todo mundo joga bem. Então tinha coisinha lá. Ontem jogaram, como disse o Tironi, os caras da base. Jogaram 60 minutos. Contra o Bragantino começou o Matheus. Os caras ainda não estão prontos. As primeiras 2 bolas, o Ferreira, que é um ótimo jogador, fisicamente consegue jogar com os profissionais, a bola passou debaixo do pé dele e foi para a lateral. O Mancini, quantas vezes você viu isso com um cara da base num estádio de futebol? A primeira bola ele quer matar e olhar, ele não, e a bola passa. É normal. Sinceramente eu não compreendo. É normal. E os caras têm que entrar aos poucos. Mas a torcida do São Paulo está histérica. Eu não sou histérico, não ficarei histérico e não vou entrar nessa pilha. E o São Paulo, ele já foi, em 2025, brilhante em alguns jogos e tenebroso em outros jogos. É isso que a gente está analisando. Quando ele foi o brilhante, o que tinha de bom. Quando ele foi tenebroso, o que tinha de ruim. Ontem foi um dia tenebroso. E aí, eu acho que, para finalizar em comum nas 2 partidas, a dificuldade incrível de furar bloqueios com um jogador a mais. Que cada vez mais no futebol, e isso me espanta inclusive com os nossos colegas que são mais preparados do que eu em termos de estudo, de estatísticas e tudo mais, para mim, observador do futebol há bastante tempo, é cada vez mais difícil furar uma retranca com um jogador a mais, porque os times jogam muito mais blocados, os times são físicos. Então, cruzou 43 bolas. A única forma de você furar a retranca é hoje, como jogam os times, é chutando de média distância e cruzando bola na área. Agora, uma coisa é cruzar com o Cédric, que em 4 cruzamentos acertou os 4. Aí você tem uma chance maior de abrir o marcador. Essa é uma questão que o time reserva apresentou e o time titular apresentou. Falta de repertório nesses momentos. Mas calma, né? Simplesmente calma. A classificação, diferente do Palmeiras e do Santos, pelas circunstâncias do grupo, ela está encaminhada para a próxima fase. Vamos ver. Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, o que você acha do trabalho do Zubeldia. Você acha que o Zubeldia tem muita culpa, pouca culpa? Acha que ele deve ter uma continuidade? Acha que o trabalho deve ser encerrado? Cara, eu não acho o Zubeldia um técnico horrível, horripilante, horroroso. Mas eu acho que ele tem falhas nas leituras de jogos. Eu acho até que ele consegue montar bons times, ele tem algumas ideias interessantes, mas eu acho que ele falha na visão do que acontece dentro de uma partida. Principalmente, e isso ficou claro na partida contra o Santos, na partida de ontem. Cara, a partida de ontem, se você tem um jogador a mais, e você já teve essa experiência no jogo de sábado, você sabe que você não vai ser atacado pela Inter de Limeira. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar um volante e colocar um segundo jogador ao lado do Caleri, que seja o André Silva. Tira um volante e coloca o André Silva. Deu 10 minutos, o time da Inter estava todo dentro da área. O Ferreirinha, ele estava sendo inútil, porque ele não tinha espaço para correr, ele não tinha espaço para driblar.
Era óbvio isso. Então você tinha que tirar o Ferreirinha e povoar a área, porque a única alternativa desse time é jogar a bola dentro da área. Então você tira o Ferreirinha e coloca o Rian Francisco. Você fica com Caleri, André Silva e Rian Francisco dentro da área. Para aí sim poder chuveirar. O São Paulo começou a jogar a bola na área e não tinha nem jogador lá dentro. Porque o São Paulo não conseguia criar por dentro, o Ferreirinha não conseguia driblar por fora, porque os caras estavam com a linha de 5 lá atrás. A única jogada do São Paulo era cruzar a bola dentro da área. Pra quem? Só tinha o Caleri lá dentro. Você tinha que povoar a área. Você tinha que povoar a área. Você tira o Ferreirinha, coloca o Rian Francisco, você fica com Caleri, André Silva e Rian Francisco dentro da área. Lucas e Oscar de meia. Tira, graças a Deus, parece que esse Cédric tem um pouco de qualidade. Não é muito difícil ter mais qualidade que o Igor Vinícius, né? Então, todos os cruzamentos do Cédric foram bons cruzamentos. Então você avisa pro Enzo e avisa pro Cédric, ó, vocês vão pegar a bola da linha, vocês vão pegar na bola à frente da linha da área. Não quero saber de vocês cruzando no bico da grande área. Por quê? Porque assim você pressiona, você povoa a área, você pressiona que o time adversário se concentre dentro da área e aí sim você vai ter espaços gerados na laterais, porque os caras vão estar tudo povoado dentro da área, porque se você deixar no mano, ninguém fica dentro da área. Você cria espaços para aí sim girar essa bola de um lado para o outro para conseguir cruzar a bola dentro da área, para conseguir que o Pablo Maia faça um chute de fora da área, que o Lucas arremate de fora da área, que o Oscar arremate de fora da área. Aí ele me tira o Caleri depois, por mais que o Caleri não esteja numa boa fase. Pô, do jeito que as coisas estão, se você monta o time correto, essa bola é jogada na área, o Caleri tromba com alguém, a bola bate, rebate, sobra no pé do Rian Francisco, pro Rian Francisco chutar a bola para dentro do gol. O Caleri, por mais que ele não esteja numa boa fase, ele é um cara chato. Só de ter ele dentro da área, de povoar a área, já é chato. Então você ia ter 3 caras lá para poder fazer gol, para poder chuveirar. Então, algumas assim, noções que você, porque com todo, vamos ser sinceros, a diferença de eu para você, ou de mim para você, é pouca. A diferença é que eu tenho um computador, eu assisto esses caras falarem e gravo aqui para vocês. Mas o que você assiste, eu também assisto. O que você pensa, eu também penso. Por mais que talvez em alguma coisa ou outra as nossas opiniões podem divergir, mas nós queremos o bem do São Paulo. Eu tenho certeza que no jogo de ontem você pensou, cara, o que adianta jogar bola na área se só tem um Caleri lá dentro? Por que quando tirou o Caleri e colocou aquele menino, o Ferreira, eu não sei se foi exatamente a substituição, não me lembro agora, mas quando ele colocou o Ferreira, ele só inverteu 6 por meia dúzia. Ele tirou um ponta do lado de lá e colocou um ponta do lado de cá. Sem precisão, o menino não tinha espaço para driblar. É sempre a mesma jogada, pegar a bola, cortar para dentro para tentar bater no gol. Mas ele não tinha espaço. Além dele visivelmente ele entrou nervoso, entrou errando passe, pisando na bola. Ele tá muito... Eu nem acho que o Rian Francisco tá pronto. O Rian Francisco tá em processo de amadurecimento. Esse menino, esse Ferreira, ele tá muito atrás do Rian Francisco. Tem gente que discorda, acha que ele é um muito bom jogador. Eu acho que ele é um jogador ok. Mas ontem também não era jogo pra ele. Era jogo pra você povoar a área, encher a área de cara, pra aí sim, com Lucas, Caleri, com Lucas, Oscar, Enzo e Cédric, chuveirar essa bola na área. Porque o São Paulo não tem jogado por dentro. Assim como no jogo contra o Santos, não era jogo para Lucas e Oscar. Campo pesado, chuva, um jogo extremamente físico. Era um jogo para 3 volantes, coloca o Lucas de 10 e 2 atacantes, jogar com losango no meio de campo, para você ganhar essas bolas e poder sair em velocidade com o Lucas e ter o Luciano e o Caleri na frente. Visão de jogo, entendimento de jogo, saber ler. Eu acho que essa, pra mim, é a principal falha do Zubeldia. Às vezes ele erra. Ele não lê bem o jogo. Eu sou só um cara normal, assim como você.
não tem o curso de nada. E o cara que tá lá dentro, ele não consegue observar isso? O São Paulo precisa de nível de atuação, não só de vitória. O que adianta você vencer jogando mal? Você joga mal, joga mal, joga mal e vence. Vai chegar uma hora que a bola vai parar de entrar. E aí? O Corinthians, ano passado, viveu muito isso. O próprio Palmeiras jogava mal e ganhava, jogava mal e ganhava. Uma hora, a bola que bate na trave e entra, bate na trave e sai. E aí os erros se escancaram. E eu não quero isso pro São Paulo. Eu prefiro muito mais o São Paulo jogar bem, pressionar e empatar o jogo, perder o jogo, mas pressionando o adversário, criando chances, do que o São Paulo jogar mal e ganhar. Ah, o que importa é o resultado. Mas vai ter jogos, meu amigo, se você jogar mal, você não vai ganhar, você vai tomar uma cacetada. Você pega um Flamengo, você pega um Palmeiras, você pega um time grande, time pequeno, às vezes você pode jogar mal e ganhar, mas você pega um time grande, você joga mal, você toma um cacete. Então você tem que ter nível de desempenho, você tem que desempenhar bem, você tem que ter bom nível de atuação, tem que ter triangulação, você tem que ter modelos de jogo e entendimento. E o Zubeldia, ele não pode morrer abraçado com suas convicções. O Diniz morreu abraçado com convicções, o Carpini fraquíssimo, né? Não tem nem o que falar do Carpini, mas o Diniz eu acho que ele é o maior exemplo disso. Morreu abraçado com suas convicções. Eu fico imaginando o Dorival com um time desse. Dorival que gosta de um time que constrói por dentro. Dorival com um time desse. Seria bem interessante. A torcida, boa parte da torcida pedindo a saída do Zubeldia. O Crespo, pelo que eu tô vendo, é o nome mais forte pedido pela torcida do São Paulo. Muita gente mesmo nas redes sociais. Crespo, eu tenho gente falando do Renato Gaúcho, mas eu particularmente não gosto do Renato Gaúcho. Eu não acho ele um treinador, eu acho ele um gestor de pessoas. Ele é um cara que joga a bola no meio lá e conversa e tal, mas não é um cara que eu considero estudioso, entendedor. Ah, foi jogador de futebol. Pô, o Dunga também foi. O Diniz foi jogador de futebol. Então, não é bem porque jogou bola que sabe de tudo. Eu, particularmente, eu prefiro técnicos que estudam, que conheçam, estudiosos. Porque o futebol ele evoluiu. E se você se mantém sempre no passado, meu amigo, você não vai pra cima, você não vai pra frente. Vamos ver aí, ver se esse time melhora, porque senão o Zubeldia vai rodar. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!